O Brasil conquistou de maneira histórica e incontestável a primeira Copa do Mundo feminina de futsal, jogando a brasileira, com muito talento, intensidade e um repertório pra lá de vasto. A nossa seleção, para além de confirmar o favoritismo, foi campeã com muita autoridade. Nesse vídeo a gente vai entrar dentro dos detalhes do jogo e entender como e por que o Brasil foi campeão. Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Pedro e aqui no canal Pedrisco a minha intenção vai ser trazer análises bem aprofundadas de grandes jogos, grandes times, grandes jogadoras, dando um destaque a mais pro futebol e pro futsal feminino. Se você curte esse conteúdo, já fica por aqui, mano. Se inscreve, já compartilha com quem você acha que vai curtir também e ajuda a gente a crescer cada vez mais. O primeiro tema do primeiro vídeo do canal vai ser a conquista da Copa do Mundo de Futsal Feminina de 2025 na Tailândia, que o Brasil ganhou. Dando um panorama geral, né, do que foi essa primeira Copa do Mundo de Futsal Feminina da FIFA, é muito importante a gente ter noção do peso simbólico e histórico que tem esse feito do Brasil. Foi a primeira grande competição internacional organizada pela FIFA, oficial, né, com esse peso oficial. E isso traz muito escopo para a conquista do Brasil, cara. A gente torce muito para que isso reverta na melhora da modalidade, principalmente no Brasil, né, que é onde a gente está, mas no mundo inteiro. Que os clubes se atentem mais, que a gente tenha mais campeonatos, campeonatos que sejam transmitidos, assim como a Copa do Mundo foi, né, pela Cazé TV, pelo Sport TV. Enfim, a gente fica muito nessa torcida pela melhora da modalidade. Falando um pouco do como o Brasil chegou na Copa do Mundo, é muito importante a gente entender que o Brasil chega como um franco favorito à conquista. Pelas jogadoras que tem, pelo trabalho que tem, por ser a número um no ranking da FIFA, por estar há tanto tempo sem perder, o Brasil chega na Copa do Mundo com 37 jogos de invencibilidade, cara. Não é pouca coisa, são 3 anos sem perder antes de jogar na Copa do Mundo. Importante, um parênteses aqui, o Brasil não perde na Copa do Mundo também, tá? Então, chega como franco favorito, como eu disse, chega com jogadoras de muito bom nível. A gente tem a Mandinha, que é a melhor da história, jogando num baita nível ainda. A gente tem Emily, que é a melhor do mundo, que destruiu na Copa do Mundo. Ana Luísa, que fez uma Copa do Mundo, assim, para mim foi a melhor jogadora, enfim. É um trabalho muito estruturado. O professor Wilson Saboia, que é o técnico da seleção, está há mais de 10 anos no comando. Então a gente tem processos técnicos, táticos, físicos, tudo muito bem delimitado, tudo muito bem estruturado e que isso tudo é muito traduzido para dentro da quadra, cara. O que a gente vai ver primeiro agora é a organização ofensiva do Brasil. Como o Brasil ataca, como o Brasil chega na sua zona de finalização, como o Brasil faz os seus gols. Vamos dar uma olhadinha nisso. O padrão de construção ofensiva do Brasil durante a Copa do Mundo foi o 3-1. Essa escolha se dá por dois motivos principais. O primeiro motivo é a característica das jogadoras. Começar pelas pivôs. Faz muito sentido a gente ter um 3-1 quando a gente tem pivôs que conseguem sustentar a última defensora de atrás, sustentar a última linha defensiva, gerar jogo de costas. Isso condiz com a característica das pivôs brasileiras, né, que foram para a Copa do Mundo. A Ana Luísa, que fez uma Copa do Mundo, pô, bizarra. A Natalinha também foi crescendo durante a competição. A Lucileia, que sempre que entrou, correspondeu às expectativas. Então faz muito sentido o uso do sistema. Para além disso, o 3-1 também vai potencializar outras características de outras jogadoras, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Segundo motivo da escolha pelo sistema é a questão de enfrentamento. O Brasil, durante a Copa do Mundo, enfrentou muitos times que se defenderam em bloco baixo, que quiseram dificultar a criação do Brasil, e o sistema do 3-1 ele dá uma desbloqueada nisso e a gente vai ver como. Para mim, o principal que o sistema proporciona é essa questão da linha de passe progressiva, fazer a bola andar para frente. Isso é feito através de intervalos grandes, né? Você vê como o Brasil se dispõe de tal maneira na quadra que manipula as jogadoras do Irã, mesmo em bloco baixo, mesmo em uma concentração defensiva grande, manipula elas a criarem intervalos defensivos grandes, como esse aqui que a gente está vendo, da defensora de erra da Mandinha e a linha lateral. Olha como tem espaço para a bola ir para frente. E é isso que vai acontecer. A Mandinha vai acionar na Luísa, a jogada não vai dar em nada aqui por conta da defesa, que estava bem ajustada, mas a bola roda, chega na Emily, a Ana Luísa se reposiciona e novamente a gente tem uma linha de passe muito óbvia para frente, um intervalo grande entre as duas defensoras do Irã agora, né? E a linha de passe clara para frente. A Emily vai acionar na Luísa
E de novo, por método defensivo, a jogada acaba não dando em nada. Além da progressão na quadra, mesmo contra o bloco baixo, outra coisa que o sistema vai entregar muito é a possibilidade de várias coisas acontecerem a partir do momento que a bola entra na pivô. E devido à qualidade das pivôs brasileiras, isso foi muito usado pelo time do Brasil durante a competição. A gente vai dar uma olhadinha aqui, que o Brasil vai construir em 3-1, bem claramente. Nessa jogada aqui, a Lucileia, que está de pivô, ela vai ver um espaço ali para tomar a frente da última defensora, vai ocupar esse espaço, a bola entra nela, e a partir do momento que a bola entra nela, ela tem algumas possibilidades. Eu enxergo 4. Na minha opinião, a gente tem 4 possibilidades para pivô nesse lance. Uma, que é girar e ir pro gol. Outra, que é fazer uma bolinha de tempo ali, né? Devolver a bola para quem passou para ela. A terceira possibilidade ela é inverter o lado da jogada, fazer a defesa adversária balançar, proporcionar um para um para o jogador que está do outro lado. E a quarta possibilidade é um passe para trás. Esse passe para trás pode ser um passe de segurança para recomeçar a jogada e pode ser um passe para uma finalização também, que é o que vai acontecer aqui no lance. No lance a gente tem a finalização da Diana, e a finalização ela se dá, primeiro, por ser a Diana, ela é uma baita finalizadora de longa distância, ela está muito forte no gol, e outro motivo também é a disposição do Irã. Olha como o Irã está posicionado num bloco muito baixo aqui, questão de 12 metros defendendo, e isso proporciona que a Diana chute com tranquilidade, uma bola descoberta aqui, né? Não tem ninguém para botar o pé na bola, então a finalização ela acontece com alguma tranquilidade e vai criar uma boa oportunidade de gol para o Brasil. Uma outra parada que eu acho que vale muito a pena a gente destacar dentro dessa sequência lógica, né, do porquê do 3-1, das possibilidades de jogo com o pivô, é um jogo de dupla do Brasil, mesmo em 3-1. Quero destacar aqui as duplas Amandinha e Ana Luísa e Emily e Ana Luísa. As três jogam juntas na Espanha, né, no Torre Blanca, e elas conseguem transferir esse entrosamento do clube para a seleção, se procurando e se achando o tempo inteiro dentro de quadra. É muito interessante a gente ver isso. No lance aqui a gente vai ver uma jogada da Emily com a Ana Luísa, de novo, né? Olha como o 3-1 propicia linhas de passe para frente, faz o time andar para frente, mesmo contra as seleções em bloco baixo, e as duas tentando se achar. Aqui a defensora da Itália vai bem, acaba bloqueando o lance, mas é muito interessante ver como elas se procuram e quase se acham aqui no lance. Né? Aqui a gente vai ter um lance da Amandinha com a Ana Luísa. De novo, o Brasil construindo em 3-1, né? Olha como a Amandinha vai achar a Ana Luísa. E aqui ela vai fazer uma parada que é mandatória para quem joga futsal, que é o tocar e andar, tocar e entrar. Ela vai passar a bola e atacar o espaço vazio para gerar tempo e espaço para ela e para suas companheiras dentro de quadra. A Mandinha ataca esse espaço vazio. Aqui a gente tem um passe, mano, genial da Ana Luísa. Também tem uma molezinha da defesa da Itália, mas a gente vai deixar em segundo plano e vamos dar o destaque pro passe e inteligência da Ana Luísa de enxergar o ponto futuro, né? Aonde a Mandinha vai estar e fazer esse passe de calcanhar aqui de costas. E a Mandinha vai ficar no quase para fazer um golaço. Um pecado essa bola não ter entrado. Mas muito interessante a gente ver como esse jogo de dupla do Brasil foi efetivo durante a Copa do Mundo, cara. As meninas, principalmente as três, né? Emily, Ana Luísa, Amandinha e Ana Luísa se procuravam e se achavam muito dentro de quadra e foram muitos lances que foram concretizados, né? Gols e chances claras criadas a partir desse jogo de dupla do Brasil. Um pouco antes, quando eu estava falando que o 3-1 potencializa outras características de outras jogadoras, eu estava querendo dizer do 1 contra 1 do Brasil, especialmente das alas. As alas vão ser muito beneficiadas nesse sistema, porque elas vão ter muito momentos de enfrentamento em igualdade numérica, 1 contra 1. E a gente é muito beneficiado porque a gente tem duas alas extraordinárias, né? Nesse quarteto de saída, esse quarteto titular, que de um lado a gente vai ter a Emily, que é a melhor do mundo, e do outro a gente vai ter a Amandinha, que é a melhor da história. Então a gente está bem servido, né? Nesse lance aqui a gente vai ver uma situação da Emily, o Brasil no seu padrão, construindo em 3-1. A bola chega na Emily e ela já encara a defensora direta dela. Já tem uma situação de 1 para 1 aqui. Ela poderia muito bem ter dado um tapa no fundo, ou ter dado uma balançada e vindo para dentro, mas ela prefere recomeçar o lance. A bola vai rodar, vai chegar nela de novo e dessa vez ela vai ser mais assertiva ainda, né? Enfrenta a sua marcadora,
vai dar o tapa no fundo e vai criar uma chance de perigo para o Brasil na finalização de pé esquerdo. Importante ressaltar aqui também que a Emily é muito ambidestra, não é pouco não, tá? É muito ambidestra. Agora a gente vai ter um lance de um contra um da Mandinha, também na ala esquerda, mas é importante falar isso também, né? O Brasil tem esse um contra um nas duas alas, com as duas, né? A Emily, tanto na esquerda quanto na direita, até por ser ambidestra, ela leva muita vantagem sobre as marcadoras diretas dela. E a Amandinha é gênio, pô. Ela é muito genial, ela resolve problemas em todos os lugares da quadra, qualquer tipo de problema, só joga a bola no pé dela que ela vai resolver. Nesse lance aqui tem um pouquinho disso, a gente vai ver agora, né? A Ana Luísa vai tirar a marcadora direta dela de uma possível cobertura, vai abrir esse espaço, né, para a Mandinha, né? E ela rapidamente faz essa leitura, encara a marcadora, vai pro drible, dá o tapa no fundo, tem uma plasticidade ali, né? Deixa a marcadora deitada no chão, procurando a mãe, a avó, todo mundo. E toca para Ana Luísa fazer o gol sem goleira, sem ninguém. Bom, depois de tudo que eu falei, acho que esse lance aqui, que é o primeiro gol do Brasil na final contra Portugal, acho que ele traduz e dá uma resumida boa em tudo que eu falei, em todas essas potencialidades que o 3-1 traz para o Brasil na construção ofensiva. Né? Bolinha de tempo aí, Ana Luísa e Emily. E eu vou explicar um pouco mais da jogada, a gente vai dar uma esmiuçada mais na jogada aqui, que começa com o Brasil, de novo, construindo em 3-1. A gente tem aí na sequência a Amandinha, a Tati e a Emily lá do outro lado. A Amandinha parte para o meio, vai aproveitar esse bloqueio da Tati para ganhar alguns segundos, né, saindo da pressão. Uma coisa que eu acho legal a gente olhar no lance é o movimento da Ana Luísa. Ela tem muita capacidade de manipular essa última defensora e, consequentemente, afundar a última linha de Portugal quando ela bem entender. Isso é muito difícil de fazer e exige muita maturidade tática de jogo. Eu tenho que bater palma aqui, não só para a Ana Luísa, mas também para o professor Saboia, que com certeza incultou isso na mente delas. Enfim, a Amandinha sai do bloqueio, a Ana Luísa vê a Amandinha saindo da pressão e o primeiro pensamento dela é: eu vou me apresentar para essa linha de passe, vou ajudar a companheira que está saindo da pressão. Ela sai, os bloqueios, o bloqueio da Tati causa uma confusão bem grande nas marcadoras de Portugal e principalmente na camisa 8 aqui, ó, que fica pô, perdidinha no pagode, ela não sabe se ela vai na Amandinha dar o bote, ela não sabe se ela protege a linha de passe aqui, ela não sabe se ela fica na Tati, deixa a troca acontecer, ela não sabe o que ela faz. Fica bem confusa a marcação de Portugal. A Ana Luísa vê que não vai receber o passe da Amandinha, porque ela viu que a Amandinha saiu numa condição tranquila para o jogo, e já faz esse movimento de engano para atacar as costas da defensora. Isso gera um 2 contra 1 bem rápido. Esse 2 contra 1 é o que a camisa 8 vai observar. Olha ela quebrando o pescoço, ela identifica a companheira dela em inferioridade numérica e vai tentar resgatar a companheira. A Amandinha faz a leitura disso muito rápido, passa o pé em cima da bola e cria uma linha de passe, cara, bem clara aqui, ó, bem óbvia para Ana Luísa e é ali que a bola vai entrar. Para Ana Luísa, pô, com muita tranquilidade, segura a bola. A Emily faz o Schumacher, né, aqui do lado do campo, né, bate o pé para fora e vem para dentro. A marcadora de Portugal nem vê a Emily vindo. A Emily vai acertar um baita chute, vai fazer um golaço pro Brasil, abrir o placar na final. Esse lance que tem, como eu falei, um pouquinho de tudo, né? O que o Brasil utiliza na sua construção ofensiva. Visto como o Brasil atacou nessa Copa do Mundo, né? Organização ofensiva, como chegava no último terço, como finalizava, eu trouxe aqui alguns números que vão agregar ainda mais essa nossa análise. O Brasil na Copa do Mundo, ele foi, talvez não em números concretos, mas em efetividade, o time mais ofensivo da Copa do Mundo, o melhor ataque da Copa do Mundo. Eu consegui puxar algumas estatísticas aqui e chegar num número aproximado do que seriam os gols esperados do Brasil, de 5,1. E a média de gols do Brasil concreta, né, na Copa do Mundo foi de 5,3, ou seja, o Brasil criava para fazer 5 gols e de fato ia lá e fazia 5 gols. Isso diz muito e traz muito sobre a efetividade do Brasil na Copa do Mundo. Falando mais friamente dos números, né, o Brasil não foi o melhor ataque da competição em gols. O melhor ataque foi Portugal, com 37.
Mas é importante a gente também ter um panorama aqui que a Copa do Mundo proporcionou alguns confrontos não tão equilibrados. A gente teve uma Itália e Panamá que foi 17-0 para a Itália. Tanzânia e Portugal que foi 10-0 para Portugal. E isso acaba somando nesse quadro de número de gols e não acaba retratando friamente o que era o ataque de cada um. Enfim, para além disso, o Brasil também tinha uma média de 48 finalizações por jogo e 17 chutes no gol, cara. É muita coisa. É muita, muita, muita coisa. É óbvio que os números do Brasil também estão inflados, né? O Brasil jogou contra Panamá, mas o Brasil jogou contra a Espanha, o Brasil jogou contra Portugal, o Brasil jogou contra a Itália, o Brasil jogou contra um time do Irã que era muito organizado. Enfim, esses números traduzem e ajudam a agregar um pouco mais nessa nossa análise de construção ofensiva. É muito interessante a gente ver, né, como o Brasil constrói de várias maneiras diferentes e isso não se traduz só no último terço da quadra, só na zona de remate da quadra. Isso também vai se traduzir, vai ser visto na hora que o Brasil está se sentindo pressionado e está sendo pressionado. É verdade, não foram muitos momentos na competição, mas os momentos em que o Brasil foi pressionado tinha muita capacidade e muita variedade para sair dessa pressão. É nisso que a gente vai dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhe agora. Para falar desses momentos de pressão que o Brasil sofreu, é importante a gente pontuar que isso não aconteceu muito durante a Copa do Mundo. Puxando de cabeça aqui, eu consigo lembrar alguns momentos desse jogo contra a Itália, o primeiro tempo do jogo contra a Espanha e o jogo contra Portugal, de certa maneira, mas é importante a gente falar que isso não aconteceu durante a competição inteira ou durante todos os jogos, porque os times meio que recalculavam a rota, né? Todo mundo que saía para pressionar o Brasil via que era mais negócio ficar atrás do que dar esse espaço de quadra para o Brasil correr, porque é meio que suicídio, né? A gente vai ver meio o porquê disso. E também é interessante a gente ver como o Brasil tinha variação para sair de pressão. Além do 3-1, com a Ana Luísa lá de referência, ou com alguma outra pivô de referência, o Brasil muitas vezes se colocava em 4-0 quando identificava essa pressão do adversário. E é muito interessante e faz muito sentido, porque o 4-0 ele dá essa capacidade para o ataque de manipular a defesa e atacar esse espaço nas costas da própria defesa, né? Nesse lance aqui, que é muito legal, vai ficar meio claro isso. Olha como o Brasil está disposto em 4-0, né? Duas duplas, uma de cada lado. A Itália marcando com encaixes individuais, tranquilinho, cada uma na sua. E olha que como nesse sistema, qualquer movimento causa confusão. A Tati andou para dentro, deu dois passos para dentro, e a marcadora direta dela já está perdida. A camisa 9 aqui não sabe se ela vai descer para marcar espaço, se ela continua na Tati, ou se ela troca de marcação com a camisa 3, enfim. Essa confusão vai desenvolver, vai desenrolar muita coisa para o Brasil nesse lance. Outra coisa que é legal a gente pontuar também é como, às vezes, tem vantagens que são geradas e não são aproveitadas. Como esse 1 contra 1 da Emily aqui. É uma vantagem técnica para o Brasil, porque a Emily ela vai levar vantagem contra qualquer marcadora, porque ela é a melhor do mundo. E é uma vantagem posicional também, porque a Emily tem espaço para correr, está correndo de frente, e a marcadora dela aqui nem está olhando para ela. É uma vantagem que foi criada, mas não foi aproveitada no lance, porque a jogada vai acontecer lá do outro lado. Foco para esse espaço nas costas que a gente tinha falado anteriormente. Olha como tem espaço para a Mandinha correr. E correr de frente, cara, é muito mais fácil do que correr para trás. Então, sempre quem corre de frente tem vantagem. E a Mandinha vai levar muita vantagem no lance. A Ana Luísa vai acionar ela. E o Brasil fica numa situação muito vantajosa de 2 contra 1. E não são qualquer dois, né? A gente está falando de Amandinha e de Emily, duas jogadoras de muita qualidade para resolver tecnicamente e taticamente qualquer jogada ofensiva. Então, com elas envolvidas no lance, é meio que impossível não ter um lance de perigo para o Brasil. A Amandinha só na Emily, a Emily dá o break e vai quase fazer um golaço, um pecado essa bola não ter entrado, porque foi uma baita jogada do Brasil nessa saída de pressão em 4-0. Indo para o próximo lance, que vai ser um lance de gol, a gente vai conseguir ver o Brasil aqui saindo em 3-1, e é importante, nesse momento, pontuar uma parada específica deste jogo. Nesse momento do jogo, o Brasil já tinha tentado essa saída, em que a Bianca abre para receber umas 2 ou 3 vezes.
antes desse lance. Por que eu estou falando isso? Porque essas tentativas de saída com a Bianca acabam condicionando as defensoras da Itália. A gente vai ver. Olha como a Luana tá virada para a Bianca, tem uma linha de passe clara para a goleira do Brasil, e como a jogadora da Itália já se propõe a pressionar a goleira brasileira. Na cabeça dela, ela pensa: putz, a bola foi na goleira 2 ou 3 vezes, vai uma quarta. E eu vou estar lá pressionando a goleira para tentar arrumar alguma coisa. Tentou adivinhar, né? Que a gente fala na gíria da bola. A jogadora da Itália tentou adivinhar esse passe da Luana na goleira, se projeta para o espaço, e a Luana, com um simples pisar na bola, destrói a pressão da Itália. Ela pisou na bola e acabou a pressão da Itália. Porque ela vai gerar uma sequência de vantagens para o Brasil que vai culminar no gol. Olha como a gente já tem um 2 contra 1 aqui, a Luana e a Camila. A Camila pode fazer um bloqueio para a Luana, pode abrir para receber a bola, pode passar por trás da Luana, já tem uma vantagem aqui, muito bem construída. Olha como tem espaço no meio da quadra para a Vanin receber essa bola. E para além disso, fora da tela aqui, a gente tem a Tampa na paralela que também pode receber essa bola com tranquilidade. Um passe reto da Luana aqui acha a Tampa na cara do gol. A Luana vai acionar o meio, a Vanin de primeira já joga na Tampa. O Brasil aí tem uma vantagem, né? Porque está correndo de frente, tem um 2 contra quase 2, né? Porque os jogadores da Itália estão retornando. A Tampa arrasta, toma a decisão certa, passa para a Vanin faz o gol com tranquilidade. Outro parênteses aqui, baita Copa do Mundo da Débora Vanin, cara. Porra, foi a quinta jogadora assim de linha do Brasil, sempre que entrou muito bem, ela fez gol em todos os jogos da Copa do Mundo, que é um feito pô, extraordinário. Então bater palma pro desempenho da Vanin na Copa do Mundo que foi muito bom. Jogadora assim, completa, defende, ataca, tem 1 para 1, tem chute de longe, chuta com as 2 pernas, então meus parabéns, né, Débora Vanin, pela sua Copa do Mundo, que foi primorosa, assim, cara. Uma outra alternativa que o Brasil apresentou para essa série de pressão foi a questão da bola longa com a Bianca. A Bianca que vai muito bem com os pés, né? Ela é uma goleira muito completa, assim, e consegue ajudar o Brasil em vários momentos do jogo, inclusive nessa saída apoiada, né? Então, em alguns momentos que o Brasil se sentia pressionado e de fato estava pressionado, uma alternativa é essa bola longa da Bianca, principalmente para Ana Luísa, mas por um motivo mais técnico, né? As 3 pivôs do Brasil têm condição de segurar a adversária, mas a Ana Luísa acho que é a que mais tem condição técnica de segurar a adversária e parar a bola, ou se desvencilhar da marcação e parar a bola, matar a bola. Então foram alguns lances que tiveram essa bola longa para a Ana Luísa, ela consegue dominar e o Brasil gerar algum lance de perigo a partir disso, como a gente vai ver aqui. Tem a lateral, a Bianca recebe a bola, acha a Ana Luísa, pô, mata a bola, assassina a bola, fica no pezinho dela. Tem uma vantagem da Emily, né? Que, de novo, vantagem posicional. A Emily tá de frente, correndo de frente, e a marcadora da Espanha tá de costas pro espaço, até ela girar o eixo do corpo para poder correr para trás, já era. A Emily já passou ela e vai gerar uma chance clara de gol pro Brasil. A goleira da Espanha aqui vai muito bem no lance, mas foi uma alternativa que o Brasil teve, principalmente nos últimos 2 jogos da Copa do Mundo, cara, contra a Espanha e contra Portugal, e foram times que pressionavam com mais intensidade e com mais qualidade também, time do Brasil. Essa bola longa foi uma alternativa interessante que o Brasil teve, que gerou perigo várias vezes no decorrer dos jogos. De ataque é isso, rapaziada. Vamos falar de defesa agora. É importante a gente pontuar que, fundamentalmente, o Brasil praticamente não defendeu em bloco baixo, até porque não tinha o porquê fazer isso. Isso se dá por 2 razões principais. O primeiro, o Brasil querer ser protagonista dos jogos, cara. Quando você quer ser protagonista, você quer a bola. Esse desejo pela bola faz você querer recuperar ela rapidamente. E é isso que o Brasil fazia, né? Pressionando o adversário, forçando o erro, retomando a bola numa primeira linha. E uma segunda razão é a questão do enfrentamento, né? Não faz sentido você dar a bola para um Irã, para um Japão, até mesmo para um Panamá da vida, sendo que eles não vão fazer nada com a bola, né? Sendo que eles vão dar esse protagonismo para você e o Brasil assume esse protagonismo de maneira brilhante durante toda a competição. Falando de defesa, eu quero destacar de novo essa pressão do Brasil, que foi muito bem feita, cara. Movimentos muito bem coordenados, as jogadoras com processos muito internalizados, e a gente tem que bater muita palma para a comissão técnica, porque é muito difícil fazer isso, cara. Pensa comigo, você trazer uma jogadora de cada canto, uma joga na Espanha, outra joga na Itália, uma joga no Brasil,
jogando jogos de futsal diferentes, jogando em contextos diferentes, em países diferentes, com processos já internalizados diferentes. Você juntar essa galera e fazer essa galera falar a mesma língua e fazer a mesma coisa de maneira coordenada, puta que pariu, é muito difícil. E o professor Wilson Saboia faz isso com maestria, não só na competição, mas como todo o seu trabalho, assim, né? Já falei, né? São 10 anos de trabalho. Então, isso diz muito sobre essa estruturação de processos, de gatilhos, do que eu tenho que fazer quando a fulana pega a bola de costas, do que eu tenho que fazer quando a bola vem para o meio da quadra, enfim. A gente vai olhar isso com mais precisão agora, né? Essa pressão do Brasil, como foi feita, quais eram os gatilhos, aonde que punha o pé na bola. Vamos dar uma olhada nisso. Falando dessa pressão do Brasil, eu vou deixar esse primeiro lance correr um pouquinho mais, mas eu acho legal a gente perceber algumas coisas e começando pelo fato do Brasil não ser um time extremamente agressivo nessa pressão. A gente não vai ver o Brasil dando bote, colocando o pé na bola nessa primeira linha do adversário. A intenção do Brasil com essa pressão é retomar a posse de bola, óbvio, mas de uma maneira que o adversário transfira a bola para o Brasil. Dá para entender? É como se o Brasil meio que induzisse o adversário a uma bola longa ou alguma finalização meio sem sentido para retomar a posse de bola e poder construir a partir desse momento. No lance aqui, ó, a gente vê o Brasil com encaixes individuais, cada uma na sua, algumas um pouquinho mais longe, outras um pouquinho mais perto. A bola do Irã roda, o Irã se sente pressionado e tenta uma bola longa meio que sem sentido, sem direção e que vai fazer com que o Brasil retome a posse de bola. Adicionando algumas camadas a essa questão da pressão do Brasil, a gente vai ver que o Brasil vai ter alguns comportamentos mandatórios nesse momento de pressão. A gente vai chamar de gatilhos aqui. Um desses gatilhos a gente vai ver que é a questão do perfilamento corporal de quem recebe a bola, ou seja, a maneira que a pessoa que está com a bola dominou a bola. No lance aqui, a gente vê a marcação do Brasil encaixada individualmente e olha como a jogadora da Itália, que a Emily está marcando, vira de costas. Ela domina a bola, dá uma semi-encarada ali e vira de costas. No futsal, de maneira geral, cara, quando a pessoa tá de costas, ainda mais na quadra dela, é um gatilho de pressão. E nessa seleção do Brasil não é diferente. A jogadora da Itália domina de costas, a Emily faz a leitura, pressiona, na força física ganha a dividida, e aqui vai um outro parênteses muito importante. O Brasil na Copa do Mundo foi muito bem fisicamente, cara. Foram quase todos os jogos, acho que só contra Portugal que o Brasil teve uma questão mais igualada, assim. Tirando esse jogo, o Brasil atropelou fisicamente os adversários, seja no duelo físico, sustentando uma posse de bola, enfim. E esse lance aqui é bem claro disso. A Emily, no ombro a ombro, na trombada, ganha dividida, a jogadora da Itália cai no chão, e a partir disso a gente vai ter uma chance criada do Brasil. Se eu não me engano, aqui é a Amandinha que vai ficar com a bola, já aciona a Ana Luísa, a Ana Luísa vai tentar achar a Emily e aqui a goleira vai bem, né? Tem um desvio no meio do caminho, a goleira faz a defesa. Então, uma quase chance de gol para o Brasil a partir dessa pressão, dessa leitura, desse gatilho, né? O comportamento estabelecido e dessa leitura da Emily de pressionar a partir do gatilho, né? Agora a gente vai acrescentar mais uma camadinha nessa questão dos gatilhos de pressão do Brasil. Olha no lance aqui como o Brasil tem a sua marcação de encaixes individuais, né? Padronizadas. E a bola entra na jogadora que domina de costas e para além disso, a gente tem a questão da região da quadra. O Brasil, nos outros lances que a gente viu, não foi tão agressivo assim para tentar retomar a bola tão próximo do gol do adversário. Nesse primeiro terço, ou último terço do Brasil, né? O Brasil não era tão agressivo para retomar a bola. Agora, a partir do momento em que a bola entra no segundo terço, que ela entra no meio da quadra, mandatório pôr o pé na bola. Tem que recuperar a bola. A bola não pode ir daí para frente. E é isso que a Tati faz. Ela tem essa leitura e já começa a ser agressiva. Empurra, mão nas costas, tenta pôr o pé na bola embaixo. E isso faz com que o time do Japão jogue para trás, né? A bola anda para trás, o Brasil se reorganiza, o Japão se sente pressionado e o Brasil vai cumprir o propósito da sua pressão, que é fazer com que o adversário faça isso. Dê um chutão sem sentido, sem direção, e o Brasil retorna a posse de bola para poder construir com tranquilidade. Para além da orientação corporal de quem recebe a bola, da região da quadra em que a pessoa recebe a bola, o Brasil vai ter alguns outros gatilhos que a gente vai ver nesse lance aqui também. Depois dos encaixes individuais, né, como a gente viu, olha como o Brasil vai observar
a qualidade e a direção do passe de quem está fazendo o passe. Isso é muito importante para a leitura de quem está longe da bola, tá bom? Olha como a Débora Vanin está aqui à espreita, está longe do passe. E o Brasil pressiona o time da Espanha, a camisa 10 se sente pressionada e vai errar o passe. Ela vai dar um passe ruim, numa direção ruim, que vai permitir com que o Brasil retome a posse de bola e crie uma chance de gol a partir disso. A Débora Vanin vai chutar, a goleira vai bem no lance, faz uma baita defesa, mas interessante como a gente vê como o Brasil também, ao esperar o adversário errar, consegue criar chances a partir do erro do adversário, porque todo mundo erra, cara. Todo mundo que está sendo pressionado vai errar em algum momento, principalmente num jogo tão dinâmico quanto o futsal. E o time do Brasil confia nesse erro do adversário, né? Se dispõe de tal maneira na quadra que o erro ele fica propenso a se tornar uma chance de gol, como foi esse lance aqui. A gente tendo visto agora como o Brasil pressiona, eu acho que ajuda a gente a entender ainda mais o porquê que a gente não viu o Brasil marcando em bloco baixo. Acompanha meu raciocínio. Eu tenho um time que pressiona lá na frente, que força o erro do adversário, que quando a bola chega no segundo terço, meu time põe o pé na bola. Imagina que por algum motivo eu erro um bote, eu erro uma leitura e o adversário de fato consegue fazer essa transição ofensiva. Sai lá de trás e vai lá para frente. Vence a minha pressão. Você concorda comigo que ele vai ter uma situação muito clara de finalização? Seja um contra o goleiro, ou um dois contra quase um, até porque ele vai estar correndo para frente e eu vou estar correndo para trás. E como a gente já viu, é bem mais vantajoso correr para frente do que para trás. Dito isso, não dá tempo do Brasil ou da seleção ou do time que estiver pressionando voltar, parar a bola, se recompor atrás da linha da bola e ter uma posse defensiva mais estruturada. Até porque o outro time, na situação que está, vai finalizar o quanto antes para poder aproveitar a vantagem, certo? É nessa que entram as goleiras do Brasil, cara. Bater palma para a Bianca e para a Júlia que fizeram uma Copa do Mundo extraordinária. Principalmente a Bianca, que é a titular, né? Elas salvaram o Brasil muitas vezes de tomar alguns gols nessas situações de transição do adversário que dava certo. Algumas vezes o Brasil foi pego de calças curtas e a Bianca fez defesas espetaculares, assim como a Júlia também quando estava dentro de quadra. Então, uma Copa do Mundo muito segura das goleiras do Brasil, que transmitem essa segurança para o time, né? Porque quando a gente tem uma goleira que pega tudo, fecha tudo, dá segurança para ir pressionar lá na frente, para botar o pé lá na frente, até porque eu sei que se eu errar, eu posso contar com a minha goleira. Falando de defesa ainda, eu quero trazer agora uma situação excepcional que o Brasil enfrentou na Copa do Mundo, que foi a questão da goleira linha do adversário. Eu quero mostrar como o Brasil se comportou nesses momentos, mantendo a sua identidade. Contra o goleiro linha, o Brasil vai se dispor num quadrante, dando prioridade para a presença da Luana e da Débora Vaninho aqui na frente. Essa escolha é por conta de um perfil físico das duas, né? Jogadoras altas, com as pernas longas, isso facilita na hora de defender linha de passe, tentar botar um pé na bola, enfim. Quero abrir parênteses aqui também para falar da Copa do Mundo da Luana, cara. Jogadora jovem, jogadora que vai ser aproveitada nos próximos ciclos aí do Brasil e que teve uma Copa do Mundo especificamente defensivamente falando muito boa. Eu não vou falar que ela foi a melhor defensora do Brasil porque a Tati é muito embaçada. Mas a Luana foi muito bem, cara. É uma jogadora que tem decisões assim muito acertadas, ela tem leituras muito boas, ainda mais para a idade dela, e tem gestos técnicos defensivos muito efetivos. Então ela aborda muito bem, ela protege o gol muito bem, ela raramente vai tomar uma bola embaixo das pernas, mesmo tendo as pernas grandes. Ela, quando ela põe o pé na bola, ela normalmente vai roubar a bola, enfim. Baita Copa do Mundo defensivamente da Luana, ofensivamente também. Fez gol, enfim. Uma jogadora para a gente ficar de olho aí nos próximos ciclos do Brasil. Voltando para o goleiro linha, a gente vai ver o Brasil se dispor nesse quadrante, sempre muito móvel. Esse lance aqui eu vou deixar correr um pouquinho mais para você ver como o Brasil ele fica seguro, né? Tudo bem que o Japão não é um time que, nossa, vai envolver Deus e o mundo, mas olha o Brasil fechando linha de passe, fazendo a bola voltar para onde veio, sempre protegendo o fundo da quadra com atenção. É um time que não passou muito sufoco contra o goleiro linha na Copa do Mundo. Nesse lance aí, se eu não me engano, o Japão vai rodar e a bola vai chegar lá na outra ala, mas não vai dar em nada, né? Porque o Brasil tá postado, tá seguro e olha como tem comunicação, como a Luana sempre indica que ela tá na frente e muita segurança, né? A bola vai chegar lá na ala, meio desequilibrada, ela vai tentar um passe que é totalmente horrível e a bola vai para fora, mas uma posse segura do Brasil, né? Mesmo em desvantagem numérica, o Brasil seguro defensivamente.
Aprofundando um pouquinho mais nessa maneira de como o Brasil defende esse 5 contra 4, a gente vai prestar atenção agora num comportamento bem específico nesse momento do Brasil. De novo, né? Brasil em quadrante, e olha como só a jogadora que está do lado contrário da bola vai fazer um salto de pressão para bloquear uma linha de passe. Essa jogadora é a Débora Vanin. Vai ficar bem claro agora no lance. Ela salta e ela se dispõe de tal maneira, orientação corporal muito importante, para impedir a linha de passe. A bola não vai chegar do outro lado. Isso é importante por quê? Porque ela vai gerar, nesse momento de desfavorecimento numérico do Brasil, um momento de igualdade. Vão ser poucos segundos de igualdade numérica do Brasil. E isso encoraja as defensoras que estão próximas da bola. No caso, a Vaninha e a Luana. A Luana aqui não vai ter esse feeling, mas ela podia muito bem ter grudado aqui na camisa 7 e ia dar uma colapsada no ataque do Japão. A Vaninha põe o pé na bola ali de maneira mais cautelosa, a bola do Japão volta e eles conseguem transferir a bola. E aí o Brasil se organiza para novamente balançar de um lado para o outro, né? Tem o degrauzinho ali, né, na Luana, sempre que a jogadora lá do contrário faz o degrau. E de novo, olha como a Vaninha vai dar uma saltada quando a bola está do outro lado para fechar, ela já está fechando uma linha de passe, né? E para dificultar ainda mais a jogadora no centro da bola. A jogadora que tem a posse do Japão, ela vai dar uma assustada com a Vanin e vai fazer um passe ruim. Olha como a Vanin dá um cutuque, o lance não vai dar em nada, não vai dar em gol. Se eu não me engano, essa bola para antes de entrar no gol. Mas como a Vaninha ela é inteligente para fazer essa leitura, e é um comportamento padrão do Brasil, né? É um comportamento por padrão do quadrante, mas especificamente do Brasil nessa Copa do Mundo. Realizou isso muitas vezes quando enfrentou o goleiro Linha. Último detalhe para a gente destacar aqui nesse momento de 5 contra 4 do Brasil vai ser a questão da pressão que o Brasil vai exercer sobre o adversário, mesmo em inferioridade numérica. É muito legal de se destacar isso porque é uma parada que exige muita coragem da seleção. A única diferença que a gente vai ter dessa pressão para a pressão no 4 contra 4 é a questão dos gatilhos. Aqui o gatilho vai ser, quando a bola for para o campo de defesa da adversária, a gente sai mordendo tudo. Põe o pé na bola, fecha a linha de passe e tenta ao máximo recuperar essa bola e atrapalhar essa saída do adversário. Aqui a gente vai ver que tem a cobrança lateral e a Natalinha já sai mordendo tudo. Mão nas costas, eu até acho que ela faz a falta no lance, mas a juíza deixa seguir. Ela consegue recuperar a bola, acionar a Emily, e aí a Emily com muita tranquilidade e calma vai fazer um mau golaço. Eu acho maneiro a gente mostrar esse lance por dois motivos. Primeiro, pela questão da coragem, como eu já comentei, e por uma questão de concentração. Olha quanto tempo falta para acabar o jogo, cara. Olha quanto que tá o placar. E mesmo assim, as meninas se mantêm concentradas para cumprir as funções que o time tem que cumprir, cara. A gente vai pressionar o time delas, independente da situação do jogo, independente dos minutos que faltam para acabar, independente de quanto tiver o jogo, a gente vai manter a nossa identidade. Então, tem muito de trabalho disso do professor Saboia e tem muito da vontade e da concentração das meninas também de querer executar ao máximo e da melhor maneira o plano de jogo. O último ponto, taticamente, aqui que eu quero mostrar para vocês, não mostrar necessariamente, né? Vou falar sobre isso, é a questão da bola parada do Brasil, cara. E é um ponto de observação. Acho que a questão da bola parada do Brasil, tanto defensiva quanto ofensivamente, foi a única coisa que não deu tão certo para o Brasil assim na Copa do Mundo. Defensivamente eu percebi o Brasil um pouco desatento nos encaixes individuais. E aí vai uma crítica. Eu não sei se é necessário ter esses encaixes individuais na hora da bola parada, até porque quem está reagindo, né, vai sempre reagir depois de quem está agindo. Então eu vou estar sempre atrasado em relação a quem está atacando quando eu estou defendendo uma bola parada. E eu percebi muito desses atrasos no Brasil. E isso se traduziu no jogo em oportunidades, cara. Eu fico seguro em dizer que as grandes oportunidades que foram criadas contra o Brasil foram criadas a partir de bola parada. E alguns gols também, se eu não me engano, contra o Irã e contra o Japão, os gols são de bola parada contra o Brasil. Contra a Itália também. Enfim, um ponto que a gente pontua aqui, mas não que tenha atrapalhado a trajetória do Brasil na Copa do Mundo ou algo do tipo. Ofensivamente, eu percebi um pouco de repetição e pouca criatividade. Durante os jogos, o Brasil escolhia uma ou duas movimentações e repetia as movimentações durante o jogo inteiro, cara.
Isso trazia uma certa obviedade, assim, para onde a bola ia, quem ia chutar, quem ia correr, que ficava meio fácil de marcar o Brasil. Exceção o jogo contra a Espanha, que a bola parada do Brasil ofensiva entrou, as jogadas foram finalizadas, teve chute, teve bate. Os outros jogos a gente não viu muito isso. E é uma parada que a gente tem que consertar porque bola parada ganha jogo. De novo, nada que tenha atrapalhado a trajetória brilhante das meninas na Copa do Mundo, mas é um ponto de observação, um ponto de atenção que a gente, numa análise, tem que pontuar também, né? Não dá pra falar só das coisas que são extremamente positivas. Falando de maneira geral, cara, eu espero que a gente valorize esse feito das meninas, mano. Não é fácil você ser a primeira campeã do mundo de qualquer coisa, ainda mais uma modalidade que é subvalorizada no Brasil. Espero muito do fundo do coração que seja um primeiro passo para a gente ter um campeonato mais valorizado, que a gente tenha mais time de futsal, que a gente revele mais jogadoras, um campeonato forte, para que as nossas jogadoras não tenham que sair e jogar fora. Por exemplo, eu consigo citar aqui no quarteto inicial inteiro do Brasil, quinteto inicial inteiro do Brasil, todas jogam fora, né? A Amandinha joga na Espanha, a Ana Luísa e a Emily também, a Tati joga na Itália e a Bianca joga em Portugal. No elenco todo do Brasil, das 14 que foram para a Copa do Mundo, acho que estão 4 jogadoras que jogam no Brasil. Posso estar enganado, mas é por aí. Enfim, a gente tem condição de ter um campeonato muito forte, cara. A gente tem condição de ser potência enquanto jogo de clubes, né? Espero que seja um primeiro passo para isso, para que a gente tenha campeonatos transmitidos, de novo, mais times, um campeonato de fato forte, estruturado, porque a gente merece, o futsal feminino BS aqui no Brasil. E no mais, acho que é isso, hein? Pô, videozinho entregue aí, primeiro vídeo de muitos. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito fazer o vídeo. Comenta aqui embaixo, mano, se você ficou com alguma dúvida, se concordou com alguma parada, discordou de outra parada. Se você só quiser me elogiar também, pode ficar à vontade. Enfim, quero agradecer você que ficou até o final. Curte aí, compartilha o vídeo com todo mundo que gosta de futsal, mano, no seu ciclo. Para quem não gosta também, compartilha, vai ser muito importante. Não deixa de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos, que serão muitos. E é isso. Beijo no coração e tamo junto. Valeu!